Salve! Sou Vinícius Chagas e eu ajudo pessoas a fazer renda extra vendendo donuts. E no vídeo de hoje eu vou falar 12 erros que você pode cometer fazendo a sua massa de donut. Por quê? Porque existem vários fatores que podem fazer a sua massa desandar. E a pior coisa que tem é uma massa não dar certo. Por quê? Porque ali foi seu tempo, foi teus ingredientes e foi tua paciência. Porque foi tempo de deixar as coisas esfriando, foi tempo de pesar as coisas, foi tempo de ter que talvez lavar o teu bowl de novo. Então, eu vou te prevenir desses possíveis erros que você pode cometer para que você não tenha as mesmas dores de cabeça que eu fiz. Por exemplo, eu fiz uma massa que ficou muito elástica, então quando eu fritei e botava o donut para descansar, ele abaixava, ele ficava um lado chapado e um lado redondo. Ou seja, estragou a beleza, a imagem do meu donut. E pro donut, isso é extremamente importante. Se o seu donut não é bonito, a chance de você vender é muito menor. E isso influencia muito na experiência que o seu cliente vai ter com o seu donut. Então, primeiro erro que você pode cometer, número 1, é deixar os líquidos e as gorduras ficarem muito gelados. Então, o que acontece? Quando a gente põe os líquidos para gelar, a gente não põe na geladeira. Por quê? Porque a geladeira, ela não atinge a temperatura necessária. Ela não vai reduzir a temperatura necessária. Você tem que botar no freezer. Só que o freezer também tem uma temperatura muito além do que você precisa. Então, por isso que você não pode botar um bloco de gelo dentro da batedeira, mas também você não pode botar uma coisa quente, porque senão você vai desandar a massa. Então, você tem que botar com uma quantidade correta na temperatura. Então, o que eu recomendo a você? Quando você vir que tem muito gelo nos teus líquidos, muito, não põe. Porque se você fizer isso, a sua massa vai ficar muito dura. Porque por mais que o gelo derreta, é um processo estranho. Ele não vai derreter, meio que o gelo vai incorporar na massa. E a farinha não vai conseguir absorver toda a temperatura, toda a umidade e a quantidade de água correta. Então vai ficar uma massa dura e você não vai conseguir misturar. Se você fizer a massa na mão, você vai ter muito trabalho para conseguir sovar ela, porque ela vai estar muito dura e se duvidar, você não vai conseguir terminá-la. Na batedeira, nessas que são industriais, você vai conseguir, porque a batedeira tem força para conseguir misturar, mesmo a massa muito dura, mas não vai ser a mesma massa. Você vai ver que a massa vai ficar mais pesada, não vai ficar tão aerada, etc. Então, primeiro que você não pode cometer, não deixar as coisas gelarem demais, não deixar elas congelarem além do necessário. Então, você pode ver a temperatura por meio de termômetro, né? Então, se a tua água, né, se a tua mistura de líquidos tá a 0 graus, você pode usar, mas você abrir o freezer, viu que já formou um pouco de crosta de gelo, um pouco, você já pode botar para bater. Então, essa é a primeira dica. Não percam massa endurecendo ela, porque ficou muito gelado. Tá, segundo ponto que você pode errar, que eu já errei e que é super triste, é esquecer ingrediente. Isso não é só no donut, é em qualquer receita, em qualquer coisa. Só que, como o principal componente do donut é a massa, se você esquece uma coisa, você perdeu o produto. Então, você esqueceu de botar uma pimenta no macarrão que você fez. Vai mudar o resultado? Vai, mas você vai conseguir comer tranquilamente. Já no donut não. Se a massa desanda, acabou o produto, porque a base do seu produto é a massa. Então, crie uma rotina, digamos assim, né? Uma ordem de montar e colocar os ingredientes, para você não esquecer nenhum. Eu já esqueci açúcar. Eu já botei 2 vezes sal. É ao mesmo ponto você esquecer, né? De botar. Você esqueceu que botou. Então, eu já botei 2 vezes sal. Ainda bem que a massa não ficou salgada. Ou você põe ingredientes no momento errado. Então, crie. Então, fala assim, olha, eu vou botar primeiro a farinha, depois o açúcar, depois o fermento, depois o amido de milho. Pronto. Esses foram os secos. Aí depois eu já botei o leite, a água, os ovos, pronto. Já botei o sal, a manteiga. A partir daí, fazendo isso, chances de você esquecer são pequenas. Então, crie essa rotina, que a chance de dar errado é pequena. Outro ponto que principalmente os iniciantes, mas que qualquer pessoa
que já tem experiência na produção, pode fazer é misturar o fermento com o sal de cozinha. Por quê? Por que eu falo que pessoas experientes também podem errar? Porque você está distraído, você está preocupado com alguma coisa no dia, aí sem querer você põe, porque realmente, se você já fez pão, se você já trabalhou nessa coisa de mais de massas, você vê muita gente botando fermento junto com o sal. E não se pode botar. Por quê? Porque o fermento é um fungo. E fungo é um ser vivo. Só que o sal, ele tem o poder de desidratação. Se você misturar o sal com o fungo, na verdade o sal é um fungicida, né? Se você misturar o sal com o fungo, você vai matar o fungo. E se o fungo não está vivo, ele não vai gerar CO2. E se ele não gerar CO2, a massa não vai crescer. E ele não vai ficar fofa, você não vai conseguir abrir ela, você não vai conseguir cortar, então o seu rendimento vai diminuir, o sabor, a textura e a experiência que o seu produto vai mudar. Então, terceiro erro que você pode cometer é misturar o sal junto com o fermento. Então, o sal ele só vai depois que os secos e os primeiros líquidos que você botou bateram. Depois que esse fermento está bem incorporado na massa, você vai acrescentar o sal, certo? Então, não cometa esse erro. Eu cometi no início, na primeira massa que eu fiz isso, aí eu falei, putz, errei, saca? Eu comecei mal, né? Mas, então, esse erro não cometam. Outro erro que vai acelerar o processo de produção é não ponham a manteiga de vocês, uma gordura, em bloco. Ou seja, quando você tirar a manteiga do pote para botar para gelar no freezer, não pega uma colherzona e põe direto no pote e põe para gelar. Não, tira de pouquinho em pouquinho. Por quê? Porque na hora que essa massa for bater, quanto menor for esses pedacinhos, mais fácil é dessa massa misturar. Então vai ganhar tempo e vai ter certeza que essa massa vai estar bem, que essa manteiga vai estar bem misturada, vai estar bem unida à sua massa. Então não ponha a manteiga em blocos grandes, faz em blocos pequenos e quanto menor nesse caso vai ser melhor. O quinto erro que você pode cometer e que é muito fácil de cometer é não dar o ponto de véu. Olha, se eu fosse falar pra você, a coisa mais importante da massa do donut é o ponto de véu. O ponto de véu, para quem não sabe, é um ponto no qual você pode abrir a massa, abrindo a massa, e você vai conseguir ver a coisa que está atrás da massa, sem essa massa ficar rasgando. E esse ponto de véu ele é dado por meio da sovagem da massa, na batedeira ou na mão. E se você não dá esse ponto de véu, o que vai acontecer? A tua massa vai começar a crescer, e como ela não está super elástica, o CO2 vai começar a fugir. Então ela não vai crescer bem, ela não vai ficar bem aerada, não vai ficar fofa. Então vai estragar o produto. Então o ponto de véu é o principal e é o mais importante do processo produtivo. Então você deve aprender a analisar, a reconhecer o ponto de véu para os seus resultados darem certo. E também tem que saber o quanto tempo, né, é necessário para dar esse ponto de véu. Então cada batedeira vai dizer, né? Então vai depender da velocidade que você bate, da batedeira que você tem, da força que você botou na sovagem. Então vai variar. Então você com o seu tempo de produção vai descobrir, demora esse tempo. O sexto erro é deixar a sua massa fermentar sem o plástico por cima. Por que isso vai trazer problemas à massa? Não é que sua massa vai desandar, mas dependendo das causas, né, das coisas que podem acontecer, podem trazer problemas para sua massa. Então, por exemplo, a sua massa, primeiro, ela vai ressecar, porque ela vai ficar muito tempo em contato com o ar, 40 minutos, 1 hora, então ela vai ressecar e isso vai estragar principalmente a apresentação do seu produto. E outro, vai poder cair bicho em cima, pode cair cabelo, pode cair poeira, pode cair sujeira. E tudo isso não desanda a massa, mas estraga drasticamente o seu produto. Então, um erro que você pode cometer e você pode achar, é só uma mais, não preciso fazer. Não, tem que fazer. Tem que cobrir, porque a higiene é extremamente necessária no meio culinário. Bom, nesse ponto, né, seguindo essa lógica,
O 7º erro que você pode cometer é deixar a massa fermentar demais. Mas você pode falar pra mim, Vinícius, deixar a massa fermentar é bom. Por quê? Porque a massa vai crescer, eu vou conseguir fazer mais donuts, ela vai ficar mais fofa, vai ficar com mais ar e vale a pena. Você está falando bobeira? Não. Por quê? Porque se você deixa ela fermentar demais, ela vai ficar muito elástica. E se ela ficar muito elástica, no resultado final do seu donut, vai trazer problemas. Então, se ela ficar muito elástica, ela não vai ter resistência. Então, qualquer coisa que você aperte ou você apoie o donut depois de frito, ele vai ceder, ele vai amassar. Então, exemplo uma coisa que aconteceu comigo. Eu deixei fermentar demais, fiquei super feliz. Eu falei assim, cara, os donuts ficaram muito bonitos, ficaram grandes. Só que, quando eu fritei e botei nas grades para eles esfriarem, eu vi que ficou um lado chapado e o outro arredondado. E isso estragou a cara do meu produto. Então, não deixem ela crescer demais. Você viu que ela dobrou de tamanho? Abre a massa, corta os donuts, deixa o segundo descanso e frita. Não inventa de deixar mais tempo necessário porque vai ficar maior, vai ficar mais fofo. Não. Vai estragar a massa e você vai perder o produto. O 8º erro que você pode cometer depois de deixar ela crescer é não tirar o ar da massa. Porque, pensa assim, não é uma coisa muito lógica, certo? Você deixar a massa crescendo por 40 minutos, 1 hora, para o quê? Para a massa ficar com ar e depois você vir e tirar todo o ar. Não tem lógica, realmente. Mas se você não tira o ar nesse momento, você vai deixar bolhas de ar dentro do donut. E a pior coisa que tem é quando você frita, aí do nada o donut cresce absurdamente e você olha assim, o que é isso? Uma bolha de ar. Então você tem que pegar, amassar com força, tirar todo o ar, para justamente essas bolhas de ar não estarem presentes no donut, porque vai estragar a aparência, vai estragar a experiência e tudo mais. E, ao mesmo tempo que você tem que tirar o ar, no segundo descanso, você não pode deixar passar do ponto. Então, qual é o ponto do segundo descanso? Bom, você aperta o donut, se o aperto, a marca do dedo ficar, não está no ponto. Se você apertou e voltou muito rápido para o estado inicial, não está no ponto. O estado você apertou, ela vai até a metade e fica. Esse é o ponto certo. Então, o que você pode fazer, que é um erro também que você pode cometer, e que esse é muito fácil de cometer, porque você tem que saber ver isso, você tem que saber analisar e ver se está correto. Se está com o ponto certo do segundo descanso. Porque se passou do ponto, se ele ficou muito tempo, ele vai ficar muito elástico e vai acontecer aquilo que eu falei pra vocês. Se você não deixou fermentar, ele vai ficar muito pesado, muito duro e não vai crescer. Então, tem que estar no ponto certo para o teu produto estar correto. Então, 9º erro que você pode cometer, e que esse também, acho que todos os erros que eu tô falando aqui são fáceis, por isso que eu tô falando que são erros que são claros, que são simples e que você acha que não tem como cometer, mas eu estou te prevenindo para que você consiga não ter prejuízo e ter uma renda extra fácil, sem ter muita dor de cabeça. O 9º erro é cortar um círculo interno muito grande. O donut, ele tem uma aparência, certo? Então, você tem que cortar um círculo interno no tamanho razoável, no tamanho que o senso comum diga assim, tá bonito. Porque eu já vi donuts na internet que tem um rombo no meio do donut. Então, não dá, ele vai ficar feio. Você não vai conseguir botar os recheios, você não vai conseguir botar qualquer coisa em cima, você não vai conseguir botar algum condimento que fique em cima desse furo. Então é importante que você tenha um furo central interno decente. Não precisa ser tipo pequenininho nem muito grande, mas no meio termo, sempre na prudência. Então, não cometa esse erro, porque você vai estragar a aparência do seu produto. Então, vocês estão vendo, eu estou batendo na tecla aqui de que é aparência de produto e de sabor de experiência. Foquem nisso. Se você acha que alguma coisa na sua produção vai influenciar no resultado do gosto, ou da textura, ou da leveza, ou da aparência, repense antes de fazer.
Então, vai acrescentar um condimento novo, vai botar algo novo na receita, pensa, vê qual vai ser o resultado e tudo mais, pra você não perder massa. E aí qualquer coisa que sai é ruim, é prejuízo. Então, tomem cuidado em como vocês vão mexer, no que vocês vão botar, pra não perder essas massas. E o que eu falei, o 10º erro, que eu já comentei, era deixar descansar demais. Então, no segundo descanso, vocês não podem deixar passar no ponto. E aí, uma dica que eu tenho pra não passar do ponto é, geralmente vai demorar 40 minutos, geralmente. Mas, como varia o tempo de cada cidade e tudo mais, se tá frio, se tá quente, eu recomendo você fazer o quê? Uma pequena estufa em casa. E você não tem que fazer uma estufa. Como é que é? Você pega uma caixa térmica que aguente calor, ferve a água, põe lá. Você vai botar o teu tabuleiro em cima dessa caixa térmica com água quente e vai cobrir com plástico, só para o calor não sair. E vai deixar 15 minutos lá. Em 15 minutos, ou um pouco mais, 20, entre 15 e 20, você vai ficar atento. Você vai apertar e vai dar o ponto. Então esse é o macete para você não esquecer a massa do donut e passar do ponto. E não perder a massa. Faz essa estufa rapidinho, é bom que agilize o seu processo de produção. Faz crescer por 15 minutinhos na água quente, na estufinha, e põe para fritar. Esse foi o 10º erro. E o 11º erro é fritar na temperatura errada. Outra coisa que vai estragar a aparência do seu produto, e o sabor, e a textura. Fritar na temperatura errada. Não cai na ilusão do vou usar o fósforo, o meu velho amigo fósforo. Não. O fósforo, ele não te dá a temperatura correta. Ele não te dá a temperatura atual. Ele não te dá a temperatura que vai ficar depois que você põe donut. Por quê? Quando você liga o fogo, você vai deixar na temperatura mais alta, para chegar na temperatura que você quer mais rápido. Mas depois que chega nessa temperatura, a tendência é você diminuir. Só que existem várias variáveis que vão influenciar nessa temperatura. Então, se você diminui até o mínimo e põe seus donuts, a temperatura vai cair. Se você deixa nesse mínimo, estou falando por experiência própria, deixa nesse mínimo, a temperatura vai descer da temperatura ideal, que é 175 graus, certo? Então você vai ter que aumentar um pouquinho. Se você só tiver com o seu fósforo que você botou ali e viu, pronto, acabou, você não sabe mais nada, você não tem mais informação. Então, você tem que ter a temperatura correta. Então é sempre ficar ligado na temperatura. Então uma coisa que, para quem tem aqueles termômetros, tá aqui, termômetro de aferição instantânea por radiação, toda vez que você tirou o donut, você vai lá, chega a tua temperatura e fala assim, tá 175, 170, frita. Sempre, sempre, sempre. Porque a fritura da massa é uma das partes mais importantes. Se você frita errado, ou você encharca a massa e deixa cru por dentro, ou você queima por fora e deixa cru por dentro. E ninguém gosta de comer coisa crua. Então, faça uma aferição, a medição correta da temperatura, porque isso influencia muito no sabor e na aparência do produto. E o 12º e último erro é deixar o seu donut frito esfriar em um lugar que não seja arejado. Então o que acontece? Depois de frito, ele vai estar quente. Então se você deixa o seu donut numa superfície que não deixa correr ar por baixo, ele vai suar, vai molhar e vai tirar toda a crocância e toda a fofura da massa. Então é importante que, depois de tirar o seu donut da frigideira, você vai pegar e botar naquelas telas, certo? Naquelas gradezinhas que permitem que o ar corra por cima e por baixo do donut. Porque aí ele não vai suar, ele vai esfriar por completo, ou seja, vai ter um esfriamento uniforme e que não vai causar dano na estrutura dele. Então não cometa esse erro. Por quê? Porque vai estragar o seu donut. E esse momento vai estragar o quê? O gosto do seu donut. Ele vai suar embaixo. Então vai ficar mole, vai ficar empapado. Entende? Vai ficar uma massa empapada porque a água, ela não vai ficar na superfície. O donut vai absorver essa água. Então vai ficar um donut empapado e não vai ficar gostoso. Então, esse nunca aconteceu comigo, ainda bem. Eu sempre tive essas grades aqui em casa e sempre consegui botar lá. Mas, uma vez eu experimentei um donuts assim, porque eu fiz vários mini donuts e botei um em cima de todos. E aí o que aconteceu? Ele suou e mudou, e muda bastante o gosto.
Então recomendo, fiquem atentos, comprem as grades ou improvisem as grades em casa e não cometam esse erro. E bom, se você acha que todos os erros que eu falei, né, são balela, etc., eu falo assim, não são. Já perdi massa, já tive prejuízo, já tive que fazer várias massas. Pra você ter noção, vou dar um exemplo aqui, de não dar o ponto de véu. Eu fiquei 5 massas para conseguir dar o ponto de véu correto, entende? Então demorei muito tempo, né, fiz 80 donuts para descobrir qual era o ponto de véu. Então eu tô pulando, ó, presta atenção. Aprende a fazer o ponto de véu. Aprende a reconhecer o ponto de véu para você ter massas sempre boas e o seu cliente ter uma boa experiência. Então, se teve dúvida, se teve questionamento, se teve algum problema, comenta aqui embaixo, deixa seu like, compartilha, ativa o sino e se inscreve se isso te ajudou. É isso, muito obrigado.